Oi, tô aqui há mais um dia. Não vou nem dizer que dia é hoje, tô cansado já de falar os dias. É, parece que quanto mais perto da prova chega, mais cansado a gente fica, mais pesado a gente fica, digamos assim. Mas vamos lá, temos que persistir, tá quase acabando. Eu pretendo continuar com os vídeos, seja só pra entretenimento ou pra. Como que é o nome? Na própria faculdade, assim, essas coisas, pretendo fazer. Que fica, ajuda também a fazer essas coisas. Mas bom, vamos lá. Geografia a do repolho. É, cara, é uma das aulas que a gente mais escreve. E é uma das que menos tem asteriscos, digamos assim. É uma das que menos cai coisa. Tipo, puta, ou vai perguntar disso ou daquilo. Você tem que saber os dois, mas não vai cair os dois. Essa que dá raiva dessa parte aqui da apostila. Mas bom, a gente tá vendo o antagonismo bipolar mundial. O que é esse antagonismo? É a Guerra Fria. No caso, entre os Estados Unidos e Rússia. Eu vou tentar resumir aqui, porque tem uma página frente e verso e mais um pouquinho aqui de escrita. Mas, em resumo, é, das conferências assim, que tiveram durante a Primeira Guerra, no caso no nessa pré-Guerra Fria, o que eu posso citar de importante? Teve uma delas que foi em 43, teve uma conferência entre Estados Unidos, União Soviética e Inglaterra, em que eu vou chamar de Rússia que fica mais fácil, tá? Mas todo mundo sabe o que é o URSS. A Rússia falou assim, não, se eu... Tá, porra. Foi nada não, foi só meu despertador que tocou, nossa senhora. Tá, voltando pra conferência, foi que daí a Rússia falou assim, não, se eu expulsar os alemães, se eu derrotar eles sozinha, eu tenho que, por direito, a Europa vai ser comunista ou socialista. Eu vou dar mais um pause aqui que responder uma coisa aqui no WhatsApp e já volto, tá? Aí, agora eu voltei mesmo. Acho que agora vai. Tá. Voltando lá, a Rússia falou que ia considerar a Europa parte da ideia dela, essas coisas. Ponto. Ela conseguiu. Foi o exército russo que conseguiu derrotar os alemães em a maior parte foi ele que derrotou e ele conseguiu chegar a Berlim primeiro. Tá aí, ele chegou em Berlim primeiro. Deixa eu só ver aqui a ordem aqui dos fatos que tem bastante coisa. Tá. Daí, início de 45, que onde foi, tipo, começo, assim, do fim da guerra, tipo, já acabado, já praticamente, a Rússia convoca de novo os Estados Unidos pra uma praia que eles têm lá na Rússia, chamada de Utah. Só lembrar do John Utah, do Caçadores de Emoções. Adoro esse filme. Onde que fica o Utah? Crimeia. Puta, olha a guerra que tá tendo agora lá nessas áreas. É bem capaz de cair uma perguntinha sobre isso. No caso, isso daí daí a coisa chama, os Estados Unidos claramente vai. E ela avisa, não, então ó, a Europa agora é minha, vai ser comunista socialista. Daí que dá a semi-cagada. Estados Unidos descobre bomba nuclear. Puta que pariu. Agora o fogo deu bom. Agora, olha a jogada. Estados Unidos. 6/8/45. Final de 45. Guerra praticamente acabada. Lança a primeira bomba nuclear. Hiroshima.
em palavreados bem frios, assim, a bomba teste. Foi lá a bomba teste. Ó, deu certo. Eles podiam lançar outra em seguida, ou no dia seguinte, tipo no mesmo dia 6, ou no dia 7. Podiam. O que eles fizeram? Ó, Rússia, vem com um cargueiro aqui, pô, pra perto de Nagasaki, alguma coisa assim, pra você ver o estrago. Por isso que demorou esses 3 dias. Por isso que a primeira bomba caiu dia 6 e a segunda caiu dia 9. Era pra chamar um russo pro russo ver. Foi pra intimidar o russo. Não foi por conta da Segunda Guerra contra os japoneses. Não, foi uma arma teste pra ir contra o russo. Daí o que é que os Estados Unidos, depois desses ataques, o que é que ele fez? Fez mais uma conferência. Chamou o russo pro território dele? Não. Chamou o russo na fronteira. Vem aqui em Potsdam. Potsdam era a fronteira uma cidade fronteira que a Rússia tinha dominado da Alemanha. Então, tipo assim, você foi grandão de me chamar dentro do teu território pra fazer a conferência? Então vem aqui na tua fronteira agora, vamos ver se é macho mesmo. E foi, e daí ali mostrou. Tipo, porra, detonei 2 bombas nucleares. Quer falar mais alguma coisa? Quer tentar ainda continuar com a Europa sendo comunista? Por isso que deu essa cagada. E daí vem o estopim, que é realmente ali os conflitos de interesses, coisas. Qual foi a primeira ponta desse conflito? Que foi até bom. Que é a corrida espacial. Tá, pera lá, deixa eu só ver aqui. Tá, aqui. Começou a corrida espacial entre eles em 60 e... Não, em 60 e... Não, pera. Meados de 50 começa a corrida espacial, eles começam a pesquisar. E daí... Ponto. Era a NASA, principal dos Estados Unidos, contra a Sovensputnik. Não sei se assim pronuncia, é russo, então caguei. O que era essa coisa? Da onde que eles tiraram a inspiração? Tipo, puta, por que ir à Lua? Olha a inspiração dos caras. Júlio Verne. Júlio Verne inspirou a ida na Lua. Ele tinha a teoria da Terra Oca, viagem ao centro da Terra. Tinha o Volta ao Mundo em 80 dias, que era uma viagem extraordinária, mas possível de se fazer. A outra lá dele, como é que é o nome? Tem mais uma aqui que eu esqueci o nome dele, mas que tipo assim, também é bem pirada, assim, digamos. E qual que é a outra? Da Terra à Lua. Júlio Verne, na época dele, já pensava em ir pra Lua com um foguete. Essa é a inspiração. Agora, como que eles chegaram assim? Não, vamos fazer a corrida aqui pra nós ver quem que ganha a Guerra Fria. Porra, que ideia mais merda. Mas tá, né? Até aceita, finge que aceita, pelo menos. E disfarça. Bom, 57, a Rússia lança a primeira espaçonave, né? O primeiro satélite, Sputnik 1. Daí, os Estados Unidos, no ano seguinte, 58, lança a Explorer. Em 59, os russos enviam o primeiro ser vivo para o espaço, que foi a cadela Laika, que é bem triste porque ela conseguiu ir bem de boa, só que na descida eles não tinham pensado que ia esquentar tanto e ela fritou dentro da nave. Bem de leve assim, deu só uma fritadinha que ela morreu no processo. E não satisfeitos, os russos ainda naquele ano colocaram o primeiro cosmonauta, primeiro astronauta a subir,
que é o Gagari. Não vou falar o primeiro nome dele, porque é fudido de falar aquela bosta. Mas bom, como é que é? Não induzindo a teorias da conspiração, mas é só olhar os dados. Primeiro satélite russo, primeira estação espacial russa, primeiro ser vivo é russo, o primeiro cosmonauta é russo. Para fazer os testes de lançamento do foguete, os americanos usavam bases russas para fazer esses lançamentos. E do nada, em 68, chegamos à Lua. Ganhamos a corrida espacial. Meio acelerado demais, né? Mas quem sou eu para questionar, né? É isso. E daí em 62 temos uma crise, nossa, estopim de Terceira Guerra Mundial praticamente, que é a crise dos mísseis em Cuba. Coloca míssil em Cuba, não coloca míssil em Cuba, se colocar dá problema, se não colocar dá outro problema. Foi aquele rolo. A gente parou aqui, vamos continuar semana que vem nessa parte da crise dos mísseis de Cuba. Acho que é isso que a gente tinha que falar. Eu resumi muito aqui, tem muita data aqui, bastante coisa séria a se colocar. Mas eu só falei os asteriscos, o que eu realmente achei de importante. Física B. Física B era aquela lá que a gente estava estudando termodinâmica, pressão de um fluido, alguma coisa assim do tipo. A gente tava vendo agora o Teorema de Arquimedes. O que é? Empuxo. O porquê que a água, quer dizer, uma pedra fica mais leve dentro d'água do que fora. Essa é a ideia, é um empuxo. Empuxo dá pra dizer que é a força. O empuxo é igual a força peso. Força peso do líquido deslocado. Então, se eu desloque, tipo, eu tenho aqui esse recipiente. Ele tem água. Tem até um talo aqui de água. Eu pego aqui isso daqui e coloco aqui dentro. Vai vazar água? Se eu pego essa massa de água que saiu, meço quanto é que ela saiu. Então vamos dizer, ela saiu 10 gramas de água. Quanto que é a força peso? Isso daí, o que é a força peso? É a quantidade que puxa para baixo. Então, é massa em quilos. Então, se deslocou 10 é 0,01 vezes a gravidade, que é 10. Então, 0,1. Então, a força peso dela é 0,1. O empuxo desse objeto, o que vai ser o empuxo? É a força que vai estar empurrando ele para cima. Entende? O empuxo é uma força que empurra aqui para cima. O que é ele daqui? Esse empuxo vai ter o valor de 0,1. 0,1 newtons empurrando ele para cima, né? Então, na verdade, é mais uma parte da física A, de mecânica, lá do estudo de bloquinhos, onde agora você tem mais um empuxo, mais uma força para subir, né? Tipo, como se a gente não tivesse força o suficiente. Bom, o que dá para dizer é que, no caso, massa, né? O que você faz com a massa? Você coloca ela em outra fórmula, que é densidade igual a massa dividido por volume. Isola a massa, fica densidade vezes volume igual a massa. Substitui na fórmula. Empuxo também é igual a densidade. Densidade do que? Do líquido. Só importa o líquido. Densidade do líquido. Gravidade. E volume. Você pode pegar o volume do objeto. Do objeto submerso. Como assim submerso? Vou usar a caneta aqui que vai ser mais fácil. A caneta. Volume 10. Vamos considerar que ela é um cilindro perfeito. Volume é 10 metros cúbicos. E eu coloco ela só pela metade assim.
Que volume que eu uso? Ela tá na metade aqui. Eu não vou pegar volume igual a 10. Volume igual a 5. Tá na metade aqui. Essa é a ideia. Tá? Porque é mais fácil você tirar o volume do objeto do que da água que deslocou. Porque normalmente ele só vai dar o do objeto. Né? Se ele der a massa vezes a gravidade. É força-peso. Se ele der densidade, se ele der o volume, daí complica mais um pouquinho. Então fica empuxo dGV. É diferente do outro, que era a energia potencial gravitacional, que é dGH. É? Não, não é. É dGH e energia potencial gravitacional. Tá, não lembro agora o que é dGH. Depois tem que rever isso aqui de física. Bom, daí tive aula de Sociologia e Filosofia. Não vou falar disso. É umas aulas, na minha cabeça, eu acho que tinha que ter só pra quem realmente vai fazer Filosofia e Sociologia. Porque não é legal estudar isso. Eu não gosto particularmente. Mas tem que, né? O que é que a gente tava estudando? Relação entre dois fios, entre eles e entre o campo. Resumindo. Resumindo. Vou até guardar aqui a caneta que não vou mais usar. Lembra que a gente tinha lá o fio? Sentido da corrente polegar, sentido dos dedos, sentido do campo. Saiba disso. Daí tá aqui o outro, né? Relação entre os dois fios. Quer dizer, entre esse fio, né? Vou colocar aqui, entre o fio laranja e o fio cinza. Ambos com a corrente para cima. Eles estão vindo para cá. Eles se atraem. Se o daqui tiver virado, eles se repelem. Essa é a ideia, tá? Como que daí eu vejo... É campo vezes corrente vezes comprimento do fio vezes seno com o campo, né? Então, no caso, você não vai usar o que está produzindo o campo. Ele vai pedir só o da referência. Então, o daqui a referência é com relação à angulação dele com o campo desse ou com o campo externo. Também pode ter relação de um fio com o campo externo, mas é a mesma ideia. É isso. Não tem muito mais que isso. Foi uma aula bem mais curta. Desculpa pelas interrupções e tal aqui, as coisas. Mas acho que é isso. Obrigado. Fala, gente.